Era o ano 29 depois de Cristo, nas margens orientais do Mar da Galileia. A região de Gadara, integrante da Decápolis grega, era conhecida por suas colinas áridas, cortadas por trilhas estreitas e repletas de cavernas mortuárias escavadas na rocha calcária. Aqueles sepulcros, destinados aos mortos, haviam se tornado o lar de um homem vivo. Um homem cuja história atravessaria os séculos, como um dos relatos mais perturbadores e impressionantes de possessão demoníaca registrados nos evangelhos. Os habitantes da região o conheciam bem demais. Seu nome se perdeu no tempo, mas sua condição era notória em toda Gadara e nas vilas vizinhas. Dia e noite, seus gritos ecoavam pelas colinas, como um lamento incessante. Eram urros de dor, fúria e desespero que faziam as crianças correrem para dentro de casa e os adultos mudarem seus caminhos por medo. Ele vagava nu entre as tumbas, isolado da sociedade, com o corpo coberto de feridas auto-infligidas, pois constantemente se cortava com pedras afiadas, como se tentasse silenciar algo que gritava dentro dele. As autoridades romanas haviam tentado de tudo. Inúmeras vezes o prenderam com correntes de ferro nos pulsos e grilhões nos tornozelos, numa tentativa desesperada de proteger a população e conter aquela ameaça constante. Mas sempre acontecia o mesmo. Uma força sobrenatural o dominava completamente, e ele arrebentava as correntes como se fossem feitas de palha. Os pedaços de metal retorcido, espalhados pelas cavernas, permaneciam ali como testemunhas silenciosas das tentativas inúteis de contê-lo. Marcos, um comerciante romano que frequentemente atravessava aquela região, lembrava-se de uma ocasião particularmente aterrorizante. Eu estava com uma caravana de 6 homens, todos armados, contaria ele anos depois. Quando passamos perto das tumbas ao entardecer, aquele homem apareceu. Mas não era um homem comum. Seus olhos tinham algo estranho, como se várias presenças olhassem através deles ao mesmo tempo. Ele falava com vozes diferentes. Às vezes, gritava ameaças em aramaico. Outras vezes, sussurrava em línguas que nenhum de nós reconhecia. Aceleramos nossos passos e até nossos guardas mais experientes ficaram abalados. Na manhã seguinte, um pequeno barco atravessou o Mar da Galileia. A bordo estava Jesus de Nazaré, acompanhado por seus discípulos. Eles haviam enfrentado uma tempestade violenta durante a travessia noturna, uma fúria de vento e ondas que ameaçou engolir a embarcação. Mas com uma única palavra, Jesus acalmou o mar. Agora, exaustos, porém seguros, aproximavam-se da praia rochosa de Gadara. Mal haviam desembarcado, quando o homem possuído desceu correndo das colinas. Pedro, sempre impulsivo, deu um passo à frente, instintivamente colocando-se entre Jesus e aquela figura aterradora. Mas Jesus levantou a mão, sinalizando calma. Não havia medo em seu olhar, apenas autoridade silenciosa. O que aconteceu a seguir chocou profundamente os discípulos. O homem que inspirava terror em todos caiu de joelhos diante de Jesus. Mas quando falou, sua voz não era a de um único homem. Era uma cacofonia de vozes, falando em uníssono, uma presença múltipla e maligna que fez os cabelos dos presentes se arrepiarem. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Gritaram as vozes através dele. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Os discípulos se entreolharam, perplexos. Como aquelas entidades sabiam quem Jesus era? Como conheciam seu verdadeiro título antes mesmo de muitos humanos o reconhecerem? Ficava evidente que o mundo espiritual possuía um conhecimento que transcendia o natural. Então, Jesus falou com autoridade absoluta: sai deste homem, espírito imundo. Jesus fez então uma pergunta que revelaria a extensão assustadora daquela possessão. Qual é o teu nome?
A resposta veio carregada de terror. Meu nome é Legião, porque somos muitos. Legião, um termo militar romano que os discípulos conheciam bem. Uma legião completa contava com milhares de soldados. Aquela palavra não indicava apenas quantidade, mas organização. Não se tratava de um único espírito, mas de um exército inteiro de forças malignas que havia transformado aquele corpo humano em uma fortaleza do inferno. Os espíritos começaram a suplicar. Sabiam que diante daquela autoridade não tinham escolha. Imploravam para não serem enviados ao abismo, o lugar de tormento reservado para eles. Ali perto, nas encostas das colinas, pastava uma grande manada de porcos, cerca de 2.000 animais. Eram criados por gentios, já que os judeus consideravam esses animais impuros. Manda-nos para os porcos, suplicaram os demônios. Permite que entremos neles. Jesus concedeu. Com uma única palavra, autorizou a saída dos espíritos. O homem convulsionou violentamente, caindo ao chão. E então, como uma sombra sendo arrancada à força, aquela legião abandonou seu corpo. A manada de porcos entrou em pânico. 2.000 animais correram descontroladamente em direção ao precipício e se lançaram ao mar da Galileia. A água se agitou violentamente. Mas na praia, um milagre silencioso havia acontecido. O homem agora estava sentado, vestido, calmo. Seus olhos estavam claros. Pela primeira vez em anos, talvez décadas, ele estava em perfeito juízo. Ele era ele mesmo novamente. Quando a população chegou, encontrou o antigo terror das colinas aos pés de Jesus. A transformação era inegável, mas o custo havia sido alto. O medo tomou conta deles, não do homem, de Jesus. Preferiram pedir que ele fosse embora. Jesus se preparou para partir. O homem libertado correu atrás dele, implorando para ir junto. Mas Jesus respondeu: vai para tua casa e conta tudo o que o Senhor te fez. Aquele homem tornou-se o primeiro grande testemunho da Decápolis. Viajou de cidade em cidade contando sua história. Falava sobre as tumbas, sobre a legião, sobre o tormento e sobre Jesus. Falava daquele que não teve medo dele e lhe devolveu dignidade, sanidade e esperança. Décadas depois, quando comunidades cristãs floresceram naquela região, todos sabiam onde tudo havia começado. Com um homem que vivia entre os mortos e encontrou vida ao se encontrar com Cristo. Porque no final, todos nós, de alguma forma, já estivemos presos em tumbas invisíveis, acorrentados por forças que não conseguíamos quebrar sozinhos. E todos nós precisamos de alguém com autoridade suficiente para dizer às nossas prisões: saiam. Esse alguém é Jesus Cristo. Ontem, hoje e para sempre. O mesmo poder libertador.